Amém, irmãos? Graças a Deus por mais essa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Graças a Deus. Motivo de muita alegria, né, irmãos? Mais um ajuntamento, um privilégio. Então, isso precisa nos encher de alegria. Eu creio, irmãos, que nós não estamos aqui por um acaso. Vocês creem? Amém. Foi o Senhor que nos trouxe nessa noite. Eu vejo a história do apóstolo Paulo. Cada vez mais eu creio que o Senhor está cuidando de tudo. Efésios capítulo 3, versículo 1. A gente vê ali que ele estava numa prisão e ele não se considerava que tinha sido preso pelos romanos. Ele fala, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele sabia que foi o Senhor que preparou aquele momento para ele. Então, irmãos, o Senhor está preparando todos os momentos para nós. Tantos momentos bons, como momentos ruins. Se a gente estiver no Senhor, nós vamos desfrutar de graça. Amém. Nós vamos desfrutar do socorro do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade nessa nova série, cujo tema ainda continua no tema a nossa missão. Amém. Nós não podemos deixar esse tema fugir de vista, das nossas vistas, né, irmãos? Nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? A edificação do corpo de Cristo. O Senhor está realizando uma obra nessa era, né, irmãos? Está edificando o seu corpo. O tema desse volume, a verdade absoluta. Amém. E hoje nós vamos compartilhar a segunda mensagem, cujo tema está aqui na tela, né? Que tal falarmos juntos? O aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério. Amém. Aleluias. O aperfeiçoamento. Graças a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos Efésios 4, 7 a 16. Amém? Bem. Diz assim a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer subiu, senão que também havia descido, até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nesta noite, Senhor, estamos aqui com coração alegres, porque estamos diante da Tua presença. Por isso nós rendemos toda a honra, toda a glória ao Senhor.
Muito obrigado, Senhor, por nos ajuntar nessa noite, para ouvir a Tua palavra. Nós somos carentes da Tua palavra, Senhor. Reconhecemos que precisamos do Teu falar. E a Tua palavra nessa noite vai falar de aperfeiçoamento, Senhor. Como nós precisamos sermos aperfeiçoados, para estarmos de acordo com a Tua vontade. Por isso, nessa noite, Senhor, que o Senhor possa nos aperfeiçoar. Nos abrimos a Ti nessa noite. Fala com cada um de nós, Senhor. Sabemos quando o Senhor fala, o Senhor nos ajusta. O Senhor nos leva a avançar. Não queremos sair, Senhor, da forma que chegamos aqui. O Senhor possa falar com cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece a necessidade dos irmãos, também os irmãos que não puderam vir. Senhor, fala com os irmãos nessa noite, que eles possam tocar no Teu falar, na essência daquilo que o Senhor quer nos transmitir, Senhor. Senhor, muito obrigado. Amém. Aleluias. Graças a Deus. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Amém. Graças a Deus. A palavra nessa noite vai falar sobre aperfeiçoamento, né? Quem aqui precisa ser aperfeiçoado? Todos nós, né, irmãos? Se o próprio Senhor, né, que era Deus, Ele passou por um aperfeiçoamento, então isso mostra que todos nós precisamos sermos aperfeiçoados. Amém. O Senhor, irmãos, Ele preparou algo muito grandioso para nós. Ele não só preparou, mas eu creio que Ele deu a cada um que está aqui nessa noite. Deu a sua própria vida. Amém. Todos nós hoje, irmão, carregamos essa vida no nosso interior. E o Senhor não só nos deu essa vida, mas também Ele nos deu a capacidade de transmitir essa vida. Então, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos essa vida. Só que, por um lado, o fato de nós recebermos essa vida, irmãos, nós não conseguimos, de imediato, transmiti-la a outros. Muitas das vezes a gente é deparado, né, com as necessidades do Senhor, e quando nós olhamos para nós, a sensação que dá é que a gente não está pronto. Nós temos uma vida que tem poder dentro de nós, só que nós ainda não temos essa realidade. É igual você, por exemplo, chegar para uma criança. Ela tem a vida humana, e a vida humana ela tem atributos que pode levar essa criança a desenvolver os seus membros, né, a ter uma expressão, só que a criança não tem realidade. Ela não sabe ainda que ela tem esse poder, que ela pode correr, que ela pode falar. Da mesma forma somos nós. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos poder que há nessa vida. É por isso, irmãos, que nós precisamos sermos aperfeiçoados. Essa vida precisa ser aperfeiçoada em nós, para que a gente venha perceber, né, essa capacidade que nós temos. Nós vamos crescer. Senhor Jesus. E um ponto, irmãos, que nós precisamos ficar cientes nessa noite, para nós sermos aperfeiçoados, nós precisamos ter a realidade que nós precisamos de graça. É a graça, irmãos, que nos gera a vida divina. Então, sem graça, não há como eu servir o Senhor. Não há como eu realizar essa obra que o Senhor tem, que Ele está fazendo aqui nessa era. Então, nós precisamos de graça. Porque a graça, ela anda junto com a obra. É a graça que produz vida, né? A gente vê na experiência do apóstolo Paulo, o tanto que ele enfatizou a questão da graça. Isso mostra que nós não podemos, digamos assim, deixar a graça de lado. Vamos, de uma certa forma, não considerar tanto a graça. A graça foi o ponto central no ministério do apóstolo Paulo. É tanto que a gente, se você já leu as cartas do apóstolo Paulo, ele deixa expressar que tudo que ele se tornou, né,
Tudo que ele é, tudo que ele foi resultado da operação dessa graça. Então, nós precisamos valorizar a graça no nosso meio. Graças a Deus, irmãos. E o que é essa graça, né? Senhor Jesus. Eu gostaria só de ler um texto aqui, só para validar isso que eu falei sobre o apóstolo Paulo. É 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só, a graça de Deus comigo. Então, irmãos, essa graça, hoje ela está disponível para nós. Senhor, quando ele criou o homem, ele preparou, como Paulo relata ali em Efésios 1, né? Preparou toda sorte de bênção para nós. Tudo que Deus ele queria dar ao homem. Só que, infelizmente, a gente sabe, né, que veio a questão do pecado. O pecado gerou um bloqueio, né? E isso foi impedido. O Senhor não pôde mais nos abençoar com as suas riquezas, insondáveis. Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor, ele tinha um plano preparado. Amém. Esse plano, irmãos, era tão secreto, né? Imagina só, eu vejo assim o quanto o Senhor nos ama. Mesmo ele sabendo que a gente viria falhar, ele já tinha um plano preparado. É tanto que até o inimigo, ele foi surpreendido com tudo isso, né? Ele não sabia que Deus tinha um plano preparado. Se a gente for ver no Novo Testamento, o tempo todo Satanás ele era surpreendido, porque ele não conhecia os detalhes que Deus tinha preparado para nós. Senhor Jesus. Só que hoje, irmãos, nós temos acesso a essa graça. Amém. Por meio dessa graça, hoje nós podemos tocar nas riquezas insondáveis de Cristo. Quando você, irmãos, reconhece que você não é nada, você é alguém que foi alcançado por essa graça, essas portas se abrem. É por isso que o apóstolo Paulo, ele enfatizou tanta graça. Por quê? Porque ele reconhecia quem ele era, né? Todos nós sabemos a situação do apóstolo Paulo. Ele era alguém que perseguia a igreja pelo seu zelo religioso, né? Ele prendia as pessoas, maltratava, mas um dia essa graça o alcançou. Amém. Irmãos, uma pessoa que tem essa consciência, essa pessoa não vive da mesma forma. O que difere, irmão, nós das pessoas do mundo é essa consciência. É que você está aqui hoje, é porque a graça te alcançou. Quando eu tenho essa consciência, reflete no meu viver, nas minhas atitudes, irmãos, aí realmente faz diferença. O apóstolo Paulo, ele não servia porque ele confiava em si mesmo, porque ele tinha habilidades. Mas ele fala aqui que essa graça foi que trabalhou nele, né? Tudo que ele fez foi essa graça que fez. Por quê? Porque ele tinha um coração de gratidão. Ele servia o Senhor movido por esse sentimento. E é isso que precisa também nos mover, irmãos, a servir o Senhor. Amém. Graças a Deus a porta da graça está aberta. Hoje nós podemos tocar nessas riquezas. Nós podemos nos voltar para o Senhor. Hebreus 4,16 fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Hoje você não precisa ir diante do Senhor com medo, né? Você pode ter confiança. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém.
Irmãos, às vezes é necessário a gente olhar no retrovisor. Às vezes você só quer olhar para frente, mas é bom você olhar para você ver como que você estava alguns anos atrás. Onde você estava, para você valorizar mais a posição que o Senhor te colocou. Eu mesmo, eu fico pensando assim, se o Senhor não tivesse me alcançado, há um tempo atrás, que eu estava na escola, pegando caminhos assim com influências negativas, irmãos, talvez eu estaria numa outra situação. Graças ao Senhor, o Senhor colocou uma pessoa para transmitir essa vida para mim. Amém. E eu creio que o mesmo aconteceu com todos vocês. O Senhor mudou a minha sorte. Amém. Irmãos, isso tem que nos encher de alegria. Tem que me motivar a servir o Senhor, né? Foi isso que motivou o apóstolo Paulo. Senhor Jesus. Também em Efésios 1:3, quando nós vemos aquela expressão ali que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção, esse termo, essa expressão, toda sorte de bênção, expressa a graça de Deus. Irmãos, um dia nós estávamos separados dessas bênçãos. Hoje o Senhor abriu um caminho para nós de novo. Amém. Hoje essas bênçãos que antes estavam só nas regiões celestiais, hoje ela pode ser acessível a nós. Por quê? Porque a graça veio até aqui, essa terra. Amém. Hoje nós podemos, irmão, desfrutar dessas vitórias. O Senhor Jesus veio aqui, né? Cumpriu a sua obra de redenção. E a gente sabe que o Senhor Jesus, no seu viver humano, ele venceu o pecado, né? E na sua ressurreição, ele venceu a morte. Irmãos, o Senhor estava nos mostrando, irmão, ele abriu esse caminho, que hoje também nós podemos trilhar esse mesmo caminho. Senhor Jesus, mas para isso nós precisamos estar desfrutando dessa graça. Amém. Graças a Deus. Senhor Jesus. Em Isaías também, só para detalhar um pouco mais sobre essa graça, Isaías 57:15, nós já conhecemos esse texto. Ele também deixa claro para nós, né? 7:15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito ao alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, olha só, irmãos. Então, o Senhor, ele estava só no alto céu, mas hoje esse Deus ficou acessível e pode habitar no seu coração. Qual é a condição para nós termos esse privilégio? É só ter um coração contrito e abatido. Diz respeito, irmão, quando nós nos arrependemos. Por mais que você cometa coisa errada, se você se arrepender, as portas da graça abrem novamente. Isso é muito rico, irmãos. Então isso aqui é uma expressão da graça também. Então o Senhor hoje, ele não está só no alto céu. Ele está aqui nesse momento. Ele também está no seu coração. Amém. Graças a Deus, irmãos. E o que tem a ver a graça com o dom, né? Essa semana falou muito da graça, dom. A graça, irmãos, ela gera a vida divina em nós. Na verdade, quando nós cremos, nós recebemos a graça. E aí, por meio da graça, vem a vida. Então, esse é o primeiro passo. Quando uma pessoa crê no Senhor, ela recebe a graça. E aí, a vida vem por meio da graça. E por meio da graça, a pessoa recebe uma capacidade. Todos nós recebemos uma capacidade. Essa capacidade é pelo menos um dom. Então, nós temos pelo menos um dom para transmitir essa graça a outra pessoa. Então, irmãos, não há como justificarmos diante do Senhor que nós não temos capacidade, né, de levar essa vida a outra pessoa. Pelo menos um dom
que é a capacidade que Deus nos deu para a gente transmitir essa graça, nós recebemos. Isso mostra para nós em Mateus, né? Então, o dom, ele é um resultado da graça. A pessoa creu no Senhor, ela recebeu a graça. Está claro para os irmãos? A pessoa creu no Senhor, ela recebe a graça. E aí ela é beneficiada pela obra redentora de Cristo, que é a própria graça. E aí, irmãos, uma vez que nós recebemos a vida divina em nós, né, por meio do Espírito, a pessoa recebe pelo menos um dom, como eu havia falado. Isso mostra, irmãos, que nós não podemos ter aquele sentimento que somos inúteis na vida da igreja. Aquilo que eu falei, irmãos, por que nós ainda não percebemos a nossa capacidade? Porque nós ainda continuamos no mesmo estágio de bebê. Quando nós cremos, nós recebemos pelo menos um dom. Só que aí nós entramos num processo de crescimento. Nós precisamos sermos edificados, né? Precisamos passar por todos aqueles processos de edificação, transformação, até chegar no estágio final, que é a glorificação. E à medida que eu vou crescendo, que eu vou desenvolvendo essa vida que eu recebi, eu vou ganhando mais capacidade. Vou ganhando e recebendo mais dons. Aí eu vou tendo mais confiança. É isso, irmãos, que é por isso que nós precisamos servir o Senhor. Quanto mais eu sirvo o Senhor na esfera adequada, porque tem essa questão também. Muitas das vezes nós servimos o Senhor e não desfrutamos de graça. Por quê? Porque estamos servindo em nós mesmos. Você serve com base no seu conhecimento, para cumprir uma tabela, para estar dentro ali da estrutura que a igreja determinou. Aí realmente, irmão, você não desfruta, você não tem alegria e a sua vida não cresce. Você continua do mesmo tamanho. Então, nós precisamos servir o Senhor motivado com esse sentimento de gratidão. Amém. Quando eu sirvo ao Senhor, com aquele sentimento, Senhor, um dia eu estava em tal lugar. Hoje o Senhor está me dando o privilégio de servir o Senhor. Irmão, isso muda a sua vida. Você tem mais alegria, né? Você tem mais entusiasmo no seu dia a dia. Então, é com esse coração, irmãos, que nós precisamos servir o Senhor. Amém. E agora, como nós desenvolvemos o nosso dom? Recebendo graça. Servindo o Senhor. Servindo o Senhor na esfera adequada, né? Porque muitas vezes a gente, pelo fato da gente ter conhecimento, a gente começa a servir na esfera do conhecimento. Eu sei como deve fazer isso, aí daqui a pouco eu não começo nem mais a exercitar o meu espírito. Eu começo a fazer tudo no automático. Aí é um problema, irmãos. Eu fico impressionado, o apóstolo Paulo, uma pessoa que teve experiências profundas com Deus, ele reconhece que foi a graça de Deus que fez ele fazer tudo o que ele fez. Aonde ele chegou, irmão, foi a graça de Deus. Amém. Agora, o que significa aperfeiçoar? Alguém aí pode falar? Sim, também. Também. Na verdade, irmãos, aperfeiçoar é aprimorar. É completar o que falta. Você se tornar perfeito. Por que nós precisamos ser aperfeiçoados? É porque quando nós recebemos a vida de Deus, irmãos, é o ponto inicial, né? Então nós precisamos agora desenvolver essa vida para que ela cresça e aí eu consiga cumprir esse propósito que o Senhor tem hoje aqui nessa terra. Por que hoje eu não consigo muitas das vezes servir o Senhor? Porque está faltando esse aperfeiçoamento. Irmãos, isso é tão sério que eu creio que o Senhor, Ele não vai... Primeiro que
Ele não vai dar essa obra, essa comissão que ele tem hoje para uma pessoa que não está qualificada. Ele vai ter que buscar alguém. Vou dar um exemplo para você. Você se sentiria à vontade de consultar com uma pessoa que não passou por um aperfeiçoamento, que não estudou? Por exemplo, digamos que você precisa fazer um tratamento dentário. Você se sentiria à vontade de sentar na cadeira de uma pessoa que não foi aperfeiçoada para cuidar dos seus dentes? Não tem como. Da mesma forma, irmão, o Senhor, Ele não pode confiar a nós essa comissão enquanto a gente não for aperfeiçoado. Porque o aperfeiçoamento, ele tem o aspecto da vida, mas também ele tem um aspecto exterior. A questão da vida é o quê? Nós estamos hoje sendo aperfeiçoados aqui, com relação ao aspecto interior. O próprio Deus, Ele nos aperfeiçoa por meio do seu falar. Quem aqui ouve a palavra e se sente tratado? Algumas coisas o Senhor fala no nosso espírito, né? Situações que às vezes eu ouço a palavra e eu me arrependo ali com aquela palavra que eu ouço. O Senhor está te aperfeiçoando. O Senhor também, Ele nos aperfeiçoa por meio daquilo que nós fazemos. Por exemplo, quando você faz algo que está dentro da vontade de Deus, o Espírito, ele sela. E isso é um aperfeiçoar. Agora, irmãos, quando você faz algo em si mesmo, não há aperfeiçoamento interior, porque não há confirmação do Espírito. Então, há várias formas do Senhor nos aperfeiçoar. E a gente vê ali em Efésios 2 que a nossa situação, irmãos, nós éramos imperfeitos. O pecado trouxe muitos danos para nós. E a gente estava numa condição terrível. Mas graças ao Senhor, o Senhor, quando nós cremos no Senhor, uma obra de transformação foi iniciada em nós. Amém. E aí, irmão, nós precisamos permitir o Senhor nos trabalhar. Senhor Jesus, isso demonstra, irmãos, que há esperança para nós. Se a gente for ver a situação do apóstolo Paulo, uma pessoa tão difícil, ele foi aperfeiçoada, então há esperança para nós. Amém? Graças a Deus. Então, como eu falei, há o aspecto da vida, né? E há o aspecto exterior. A vida, irmãos, ela precisa gerar uma expressão. Vou dar um exemplo. Como eu citei da criança. Uma criança, quando nasce, ela nasce com várias habilidades, porque já está contido na vida humana que ela tem. Tem pessoas que têm habilidade, por exemplo, para cantar, outros para, por exemplo, tocar violão. São várias as habilidades. Só que no primeiro momento isso não é visível. Não. É necessário haver um crescimento dessa vida para que essa vida gere uma expressão, né? Da mesma forma, nós, como membros do corpo de Cristo, o que o Senhor está fazendo hoje, irmãos, quando nós cremos, nós recebemos a vida divina. E hoje, por meio desse aperfeiçoamento, cada dia que nós vamos crescendo, o corpo de Cristo ele vai recebendo uma expressão. É por isso que nós precisamos sermos edificados. Quanto mais eu sou edificado, mais Cristo vai sendo visível na igreja. Menos nós vamos deixando de ser o nosso eu, né? A minha vontade. Então, esse é um processo que tem que ocorrer em nós, irmãos. Nós precisamos diminuir para Cristo crescer. Senhor Jesus. E aí vai gerando uma expressão. Esse é o aspecto exterior que precisa ser produzido em nós. Amém. Graças a Deus. Senhor Jesus. Como eu falei, né, nós temos o aperfeiçoamento do Espírito. E também, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos aqui um texto que mostra que Deus nos aperfeiçoa. Hebreus 13, 20. Amém. Hebreus 13, 20. Diz assim: ora, o Deus da paz
que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então esse texto, irmãos, mostra que Deus, ele nos aperfeiçoa para o bem, né? Então, e aí são várias as formas, irmãos, que Deus nos aperfeiçoa. Por meio aqui do falar dele nas reuniões, quando você lê a Bíblia, né? Quando você ora, são várias as situações que Deus pode nos aperfeiçoar. E também o Senhor nos aperfeiçoa também no ambiente que Ele nos colocou, que é a igreja. Mas não nesse ambiente, basicamente, entre quatro paredes, mas nos viveres da igreja, né? E todos nós aqui sabemos, né, quais são os viveres da igreja. Viver de reunião, o Senhor nos aperfeiçoa, irmãos. Nosso contato, quando nós servimos, quando nós estamos juntos. E a gente precisa encarar isso, irmão, as nossas diferenças como forma do Senhor nos aperfeiçoar, né? Logo aqui à frente a gente vai ver, eu quero fazer uma aplicação aqui, assim, o Senhor, ele permite as situações para nos aperfeiçoar. Também, irmãos, Deus nos aperfeiçoa por meio do sofrimento. Essa eu creio que esse não é a vontade de Deus. Eu imagino que um pai jamais quer que o filho passe por situação. Eu mesmo, na minha experiência como pai, eu quero sempre aperfeiçoar minhas filhinhas sem precisar, às vezes, levar elas a passar por sofrimento. Mas às vezes é necessário, né? Da mesma forma, irmãos, aqui nesse texto de Hebreus 13:20, fala que Deus quer nos aperfeiçoar para o bem. Ele quer nos aperfeiçoar por meio do amor, né? Falando conosco suavemente, né? Esse é o desejo de um pai. Agora, quando nós realmente queremos pegar alguns caminhos, quando o filho quer tomar algumas atitudes, irmão, ter algumas atitudes, aí é necessário o pai ter que usar correções mais fortes, né? Aí o Senhor permite algum sofrimento. Mas tudo isso, irmãos, é por amor a nós. Às vezes as coisas começam a dar tudo errado, porque às vezes a gente toma alguns caminhos, fazemos algumas escolhas, e aí vem as consequências. Porque não há como fugir da lei da semeadura. Se eu faço algumas escolhas, eu vou ter que colher, né? E aí o Senhor permite, mas não é a vontade de Deus. Eu creio que a vontade de Deus é nos aperfeiçoar por meio do amor. Amém. Também, como eu falei, os viveres da igreja, né? O viver familiar, o Senhor nos aperfeiçoa, irmão. Principalmente quem constituiu família aí recente, é um aperfeiçoamento. Nós precisamos estar no Senhor para a gente receber esses aperfeiçoamentos. Quantas situações, né? A nossa natureza cheia de vontade, de visões, de pensamento diferente. O Senhor vai nos ajustando. O nosso viver também social, no ambiente de trabalho. Quantas situações nós podemos ser aperfeiçoados? Mas aí depende como nós encaramos. Nós tomarmos essas situações em nós mesmos, aí realmente não vai haver aperfeiçoamento, né? Senhor Jesus. Mas, irmãos, o Senhor, Ele, primeiramente, Ele nos deu um exemplo. Como eu falei no início, o Senhor, Ele não precisava ser aperfeiçoado, mas Ele tomou a iniciativa de ser aperfeiçoado. Hebreus 5 fala que ele passou por restrições, ele padeceu situações de sofrimento, tudo isso por amor a nós, para dar o exemplo para nós, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus completo. Hoje, quando nós olharmos para o Senhor,
é isso que a gente precisa ver, um modelo para nós. Ele veio aqui, teve um viver humano e ele se restringiu. João 17 fala que ele se santificou em prol dos outros. Por quê? Porque ali ele tinha um grupo de pessoas que ele estava treinando, que ele estava aperfeiçoando essas pessoas, para dar continuidade nessa obra que ele veio fazer aqui. E ele, em prol delas, ele se santificou. Esse se santificar aí, irmãos, está englobado muitas coisas. Ele deixou de fazer muitas vezes a vontade dele. Ele se restringiu em prol daquelas pessoas, nos dando o exemplo que nós precisamos também tomar esse mesmo caminho, né? É por isso que Paulo fala que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Esse foi o sentimento que ele teve. E Paulo fala que ele era imitador do Senhor. Nós também precisamos imitar o Senhor, né? Precisamos buscar ter esse mesmo sentimento. Senhor Jesus. Amém. E além disso, irmãos, ao longo da história, nós tivemos várias pessoas que também se sacrificaram, né, em prol dos irmãos. Se a gente lê ali Hebreus 11, aliás, fala de várias pessoas que se sacrificaram em prol da igreja. Isso até nos dias de hoje, quantos irmãos têm feito isso aí? De uma certa forma, irmão, a gente pode ver, né, em toda essa situação o amor do Senhor. É por isso que nós precisamos ter esse sentimento. Eu preciso servir o Senhor aqui na igreja, junto com os irmãos, em prol do benefício do irmão, com o coração de agradar ao Senhor. Foi isso que Jesus estava dando um exemplo para nós. Ele pegou aquelas pessoas aí que não eram pessoas fáceis. A gente vê que ele pegou pessoas com culturas diferentes, com vidas diferentes, né? Você vê, pegou pescador, cobrador de imposto, pegou pessoas diversificadas, mostrando, irmãos, que na igreja tem pessoas de todo tipo, mas nós podemos sermos aperfeiçoados, sermos um. E no final todo mundo estava tudo ali unido, né? No começo tinha muitas arestas que teve que ser cortada, né? E o Senhor foi fazendo como? Punindo eles? Só Ele mesmo dando um exemplo. Jesus não impôs nada sobre as pessoas, mas Ele se santificava em prol dessas pessoas. Ó Senhor Jesus. Amém. Agora, qual o objetivo do aperfeiçoamento, irmãos? O objetivo do aperfeiçoamento é que todos os membros do corpo executem as suas funções. O Senhor está nos aperfeiçoando hoje para quê? Para que todos os membros funcionem. Nós precisamos ter isso claro, irmãos. Nós precisamos nos sacrificar em prol dos irmãos para levar aquele irmão que não está funcionando, que não está conseguindo participar das reuniões da igreja, que não consegue vir nas reuniões de orações, que não consegue vir nas reuniões ministeriais, nas reuniões do grupo familiar. Nós precisamos trabalhar para incluir esses irmãos, para animar esses irmãos. Porque esse é o propósito do aperfeiçoamento. Para que todos os membros do corpo executem as suas funções. Deus não quer, irmãos, no corpo dele pessoas sem funções. Pessoas que estão com problema, né? Isso não é bom nem para os membros. Imagina só, você ainda não sabe a sua função. Isso gera desencorajamento, gera desânimo. Digamos que você está numa empresa, você é contratado, mas o pessoal não deixa lá clara a sua função. Você fica ali, indo de um lado para o outro, não sabe o que fazer. A pessoa tem motivação para ir no trabalho? Da mesma forma, irmãos, se nós ainda não identificamos a nossa utilidade, nós precisamos ajudar os irmãos. Para que as pessoas se sintam importantes.
Cada um é importante no corpo de Cristo. Amém. Agora, irmãos, não basta apenas ter um coração. Eu ouço muito os irmãos falar, eu tenho um coração de fazer algo para o Senhor. Mas só coração não resolve, irmãos. Nós precisamos nos dispor. Você não consegue pregar o evangelho. Dá oportunidade para o Senhor te aperfeiçoar. Né? A gente precisa exercer usar a nossa fé, irmão. Exercitar a nossa fé. Eu não consigo orar por uma pessoa. Se permita Deus te provar que você tem essa capacidade. Eu não consigo lidar com tal pessoa. Vai diante do Senhor. O Senhor colocou em mim, no meu interior, a sua vida. E essa vida tem poder. Amém. Essa vida ela pode quebrar indiferenças. Irmãos, nós precisamos exercitar, nós temos esse poder. Então, vamos deixar de lado esse negócio. Eu só tenho um coração. Deus não quer só você ter um coração. Deus quer que você se posicione. Deus quer que você permita Ele trabalhar nesse coração, né, irmã? Então, vamos mudar, às vezes, a nossa postura, né? E nos dispor ao Senhor. Outro ponto, irmãos, que eu quero falar. O aperfeiçoamento, ele gera maturidade em nós. Você quer crescer? Então você precisa servir o Senhor. Você precisa exercitar o dom que Deus te deu. Por que muitas vezes, irmão, nós não crescemos, nós não temos motivação? Você está o tempo todo no mesmo estágio. Deus te deu uma vida que tem poder. E essa vida, ela pode gerar mais dom se você exercitar ela, que é a graça. Você vai ganhar graça. Irmãos, quanto mais você prega o evangelho, por exemplo, mais cada dia você vai ter mais entusiasmo, cada dia você vai ter mais familiaridade para falar, para entender as pessoas. Isso é o que, irmãos? Você está sendo aperfeiçoado e a vida de Deus está te dando mais graça. Tá? Isso é natural em qualquer esfera da vida. Quanto mais você se dispõe e faz, você ganha habilidade. Então nós precisamos nos dispor. Então nós precisamos crescer, precisamos ter esse sentimento. Eu quero ler com os irmãos Atos 9:3. Amém? Amém. Fala assim. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele respondeu: Quem é tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Amém. Todos nós aqui conhecemos esse texto, né? Esse texto, irmãos, ele traz a narrativa de uma pessoa que se tornou uma das grandes referências do cristianismo, né? E Paulo, ele foi tão intenso, tão profundo na experiência dele com Deus, que até hoje as suas experiências nos tocam. Quem aqui ainda não é tocado com as experiências de Paulo, quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência profunda. Se a gente observar, boa parte aí, eu acho que metade do Novo Testamento está concentrado na vida de Paulo. Foi ele que escreveu. Só que a gente sabe, né, irmãos, ele era um religioso, ele não entendia o que Deus estava fazendo na sua época, e aí, pelo seu zelo, ele perseguia a igreja. E aí, aqui nesse texto, esse texto aqui fala que ele estava se dirigindo para Damasco, ele já estava indo para ali com o propósito de prender cristãos, de trazer amarrado para Jerusalém.
maltratar esses cristãos, porque isso ele já fazia, já tinha costume de fazer. Só, irmãos, que Essa viagem aconteceu algo ali maravilhoso na vida de Paulo. amém. Ele teve um encontro com o Senhor. Esse encontro, irmão, deu início a uma vida de transformação na vida do apóstolo Paulo. Amém. Paulo, irmãos, ele se tornou assim, uma referência tão forte, né, no meio cristão. Só que se a gente for observar, logo aqui à frente de Atos, você vai ver Paulo já sendo perseguido, né, por aqueles que, sendo perseguido por causa de Cristo. Uma pessoa antes que perseguia, ele já passou a ser perseguido, né, se entregando pela igreja. Só que isso, irmãos, Não aconteceu de uma hora para outra na vida de Paulo. Não. Paulo, Ele passou por duas coisas que todos nós devemos passar. Duas coisas aconteceram na vida de Paulo. uma coisa, irmãos, Foi um encontro com o Senhor. Isso é indispensável para uma pessoa ter um novo começo, para ela ver o reino de Deus, para ela iniciar esse processo, essa jornada de transformação, ela precisa nascer de novo. Ela precisa ter um encontro com o Senhor. Só que aconteceu uma segunda coisa. Aqui no 5, fala assim. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí no 6 fala assim, Jesus falou para ele: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Não sei se os irmãos percebem, Aqui no versículo 6, o Senhor Jesus não falou para Paulo assim: ó Paulo, a partir de hoje eu vou continuar aparecendo para você. Você vai se tornar um bom cristão, mas eu vou continuar sempre aparecendo. O Senhor apareceu para eles, que nós sabemos, mas não foi esse o que o Senhor falou no início. o Senhor falou assim, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Em outras palavras, irmãos, o que o Senhor estava falando para Paulo aqui foi o seguinte: Paulo, vai procurar pessoas de carne e osso, pessoas que já andam comigo, né? Pessoas que já conhecem a minha vontade, que eles te dirão o que você precisa fazer. Mostrando aqui, irmãos, que todos nós precisamos passar por esse processo. Eu vejo muitas pessoas, hoje em dia cresce muito esse conceito de que A pessoa, ela pode ser uma igreja sozinha, ela pode reunir em casa, ela não precisa estar tendo esse viver de reuniões. Que deixa claro, o Senhor poderia falar para Paulo: ó Paulo, eu apareci para você, a partir de hoje eu vou sempre aparecer e você vai ser transformado. Falou: vai, procura pessoas que andam comigo. Eles vão te aperfeiçoar. Vão te aperfeiçoar. ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Quer dizer para você que você está no lugar adequado. O Senhor te colocou na igreja. É esse lugar, irmãos, que o Senhor quer nos aperfeiçoar. E nós não podemos abrir mão disso. Não, por mais que haja situações, pessoas que a gente ainda não se bata, mas é nessas situações que o Senhor quer nos aperfeiçoar. então aqui o Senhor pediu para Paulo ir ao encontro dos irmãos. E aqui, irmão, se a gente, aqui no 7, no 10, fala assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita,
E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha só, irmãos. Graças a Deus, irmãos, que havia ali um discípulo. Uma pessoa com quem o Senhor pôde contar. É aquilo que eu falei, irmãos, Deus só vai usar pessoas que estão na condição adequada. Deus só vai comissionar pessoas que estão na condição adequada. E aí, o Senhor chega para Ananias e fala: Ananias, eu tenho uma missão para você. Agora imagina só o que deve ter passado na cabeça de Ananias. Senhor, mas esse homem, agora essa missão, apacentar essa pessoa. Eu tenho ouvido falar desse homem, coisas absurdas. Até, eu imagino que ele deve ter falado, ele veio para cá para levar pessoas presas, para ser maltratada. Com certeza tudo isso passou pela cabeça de Ananias, né, irmãos? Isso mostra, irmãos, que isso muitas das vezes nos diz alguma coisa, né? Quantas vezes a gente recebe, o Senhor nos dá a oportunidade de servir com uma pessoa, né? Até mesmo os irmãos. E aí nós não queremos porque às vezes a pessoa tem alguma situação que a gente não gosta, a pessoa é um pouco difícil. Irmãos, isso é o Senhor nos dando oportunidade da gente ser aperfeiçoado. Ananias, com certeza, ele ficou com receio. Mas nós vamos ler aqui na frente, sabe o que ele falou tudo isso? Falou, não, Senhor, Paulo é um homem muito difícil. Mas ele foi. Irmãos, o que eu vejo nessa passagem é que uma pessoa que está realmente no fluir da vida, essa pessoa, ela crê no poder do Evangelho. Por que Ananias foi? Porque ele creu no poder do Evangelho. Paulo era uma pessoa que aparentemente ela não tinha como alguém transformar essa pessoa. Uma pessoa que prendia pessoas, perseguia a igreja, fazia tantas coisas horríveis. Aí o Senhor chegou, você vai cuidar dessa pessoa. Ele foi, irmãos, porque ele creu. Ele creu no poder do Evangelho. E aí ele foi. Aqui no 15, o Senhor fala assim, ó, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Aparentemente, irmãos, aquilo ainda não era visível, o instrumento, como o Senhor falou aqui. Mas Ananias creu. Ele foi e orou. Então, irmãos, não vamos olhar para as situações negativas, né? Vamos crer que o Senhor pode mudar a pessoa. O irmão está dando trabalho para nós, vamos com esse servir junto com esses irmãos, com esse coração. É o nosso vizinho que está trazendo problema para nós. Vamos crer que o Senhor pode mudar essa pessoa. Nós precisamos orar, né? E Ananias foi. Agora aqui no 17, irmãos, eu queria ler com os irmãos. Aí fala assim no 17, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, olha só, aqui eu quero frisar nesse ponto, irmãos, Saulo, irmão. A pessoa não creu, irmão? Irmão. Sabe, irmãos, aqui está o segredo. Uma pessoa que realmente é um discípulo, porque Ananias era um discípulo. Só que um discípulo ele também tem a função de produzir discípulos. Ele foi ali com uma missão, introduzir Paulo na igreja. Quando ele falou ali, Paulo, irmão, ele estava mostrando para Paulo que aquela vida que eles viviam ali não era meramente uma religião. Não era uma seita como Paulo pensava, julgava. Aquilo ali era a igreja. Ele queria passar para Paulo que Paulo estava sendo introduzido na família de Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos levar as pessoas a se sentir no nosso meio.
que elas estão entre irmãos, entre família. Imagina só, irmão, se eu não tenho essa sensibilidade de servir junto com os irmãos, porque temos algumas indiferenças, como que nós vamos passar essa visão para os irmãos, né? Que nós somos irmãos. Na nossa casa, eu olho na experiência nossa familiar, por mais que a gente tenha indiferença, a gente se ama, os irmãos, eles brigam, mas ao mesmo tempo eles se perdoam, né? Por quê? Porque há algo em comum. Também nós precisamos perceber que há isso no nosso meio. Nós temos a vida de Deus. Amém. Então, irmãos, realmente a experiência do apóstolo Paulo foi uma experiência de alguém que foi aperfeiçoado. Paulo, ele se tornou o que ele foi. Por quê? Porque ele foi introduzido na igreja e na igreja ele recebeu esse aperfeiçoamento dos irmãos. Isso aqui fica bem claro para nós. E só concluindo, outro ponto, irmãos, que eu queria frisar é a questão do nosso testemunho. Eu vejo assim, eu fico impressionado assim com a experiência do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus veio aqui nessa terra. O que mais incomodou os espíritos religiosos da época não foi o ministério do Senhor Jesus em si, mas a autoridade com que ele agia. O poder com que ele fazia as coisas, irmãos. Por quê? Porque era pautado com testemunho. É isso que precisa nos ganhar. Nós precisamos ter esse sentimento. Nós precisamos ter peso no nosso falar. O nosso falar precisa estar pautado de testemunho. Nós estamos fazendo para as pessoas verem. Tanto que os religiosos da época ficavam perguntando: com que autoridade ele faz essas coisas? Com que autoridade ele cura no sábado? Eles não estavam olhando para a obra do Senhor Jesus em si, pelos demônios que o Senhor Jesus expulsava, as pessoas que o Senhor Jesus curava, não. Ele estava preocupado com o que autoridade Jesus fazia. Por que, irmãos, tudo isso? Por causa do testemunho do Senhor Jesus. Também porque aquilo que o Senhor Jesus fazia, eles não tinham autoridade para fazer. Os religiosos não tinham poder para fazer aquilo. Primeiro, eles próprios não tinham poder para curar uma pessoa, para sequer estender uma mão para uma pessoa no sábado. E Jesus ia lá e fazia com autoridade. Isso incomoda, irmão, o inimigo. Também, irmãos, o Senhor, ele nos deu poder. Como eu falei no início, quando o Senhor veio aqui nessa terra, no seu viver humano, ele venceu o pecado. Isso mostra, irmãos, que eu e você hoje também nós temos poder para vencer o pecado. A igreja tem poder para vencer o pecado. Porque o Senhor Jesus nos deu esse poder. Também, irmãos, o Senhor nos deu poder para vencer as oposições. Nós temos esse poder, a igreja tem poder. A igreja tem poder, irmãos, para mostrar para o inimigo que as armas que ele forja contra nós, nós podemos vencê-la. Porque o Senhor venceu. Então nós precisamos desfrutar desse poder. Só que para isso tem que haver testemunho. Não haver testemunho. E para finalizar, eu quero ler Efésios. Está avançado. Efésios 4:15. Que é do texto. Fala assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas seguindo a verdade em amor. Amém. Porque eu até usei um tempo atrás aí essa ilustração.
Porque, irmão Paulo, de vez em quando você precisa trocar o óleo do seu carro. Você, irmão Bonfim, por que o senhor tem que trocar o óleo do seu carro de vez em quando? Né? O que acontece em andar o tempo todo com o óleo desgastado? Pode fundir o motor, né? É isso mesmo. Se a gente andar com o óleo velho, chega um ponto que ele não lubrifica mais. Aí as peças começam a atritar uma com a outra. Isso atrapalha o funcionamento do motor. Atrapalha o desempenho. Da mesma forma, irmãos, aqui o Senhor está nos mostrando que só a verdade, sem amor, vai chegar a um ponto que o motor vai fundir. Vai chegar a um ponto que você vai se cansar. Às vezes as pessoas focam só na verdade, só quer corrigir as pessoas, ensinar, mas não tem amor. Irmãos, a verdade sem amor, às vezes ela gera acusação. Ela gera pressão nas pessoas. Então nós precisamos de amor. Talvez a gente pode falar assim, mas o Senhor é a verdade. Mas a verdade tem que ter amor. Porque Deus é amor. Não essa verdade de só querer apontar que os outros estão errados. Agora o que vai mudar, irmão, as pessoas é quando nós unimos a verdade com amor. Nós cuidamos das pessoas com amor. Aí você vai ver essa harmonia. Porque muitas vezes está tendo atrito no nosso meio. Está faltando trocar esse olhinho. Né? Nós precisamos aplicar esse óleo que é o Espírito, que representa o Espírito, para o Senhor tirar todas essas situações que está levando as pessoas a se maltratar, os nossos membros. Porque nós somos um corpo, né, irmãos? Nós somos como um motor, tem a participação de cada membro. Agora, se cada membro começa a ficar querendo ir para um lado, para o outro, sem harmonia, vai chegar um ponto que vai ficar uma situação desgastante. Então, nós precisamos do amor também. Amém? Que o Senhor Jesus possa continuar nos dando graça. Irmãos, nós podemos ganhar mais graça. Só basta a gente se dispor. Amém? Em servir o Senhor. Quero terminar orando pelos irmãos. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. A palavra nos mostrou nessa noite, Senhor, que nós precisamos sermos aperfeiçoados. E não há como o Senhor confiar a Tua obra em nós, Senhor, se nós não passarmos por um aperfeiçoamento. Por isso nos ajuda, Senhor, cada dia aproveitarmos, Senhor, as oportunidades que o Senhor tem dado para nós sermos aperfeiçoados, servindo o Senhor, servindo os irmãos. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos incluiu no seu corpo. E um dia o Senhor quer ter uma expressão desse corpo. Mas para isso, Senhor, nós precisamos crescer. Continue avançando no nosso meio. Cada dia nos levando a ter esse apetite, Senhor, de se alimentar do Senhor. Senhor, muito obrigado. Amém. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.